Irmãos, eu gostaria de compartilhar a minha primeira visita à cidade do paraíso. Eu estava lendo uma passagem da Bíblia onde o Senhor diz ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Depois de ler essa passagem, voltei para a página seguinte, mas senti em meu espírito que eu deveria voltar até essa passagem. Continuei a meditar sobre essa passagem que diz que o ladrão iria se encontrar com o Senhor no paraíso. Então, de repente, eu ouvi a voz do Senhor atrás de mim. O Senhor me disse: Aston, eu estarei levando você a uma terra de maravilhas, que é a expectativa de todos os santos. Aqueles que escolheram o caminho da verdade se regozijarão nessa terra de maravilhas. Hoje vamos ao paraíso de Deus e você verá a maravilhosa cidade de Deus. Você experimentará a alegria do céu. O Senhor falou sobre grandes coisas e eu fiquei cheio de êxtase e de alegria ao ouvir isso. Eu estava cheio de expectativas e mal podia esperar. Eu estava fora do meu corpo e o meu caderno caiu onde eu estava meditando. Imediatamente comecei a adorar o Senhor. O Senhor continuou falando sobre o paraíso e a maravilha de Deus para aqueles que estão caminhando em seus caminhos. Quando eu estava olhando para o Senhor, eu vi que o seu corpo irradiava uma maravilhosa luz. O Senhor estava usando uma coroa com inúmeras estrelas. Ainda havia sangue fresco pingando de suas mãos e pés. Naquele momento eu vi o teto da minha casa rolando como uma folha de papel. Então começamos a subir para o espaço em velocidade tremenda. Quando alcançamos as alturas do céu, eu vi pessoas subindo aos céus com grande velocidade. Elas estavam vestidas com roupas brancas brilhantes. Nunca vi pessoas subindo ao espaço como foguetes desafiando em grandes velocidades. O Senhor disse: essas são pessoas que escaparam da corrupção do mundo. Eles sofreram para guardar os princípios de Deus. Eles foram recompensados hoje e estão voltando para casa para receber o consolo que o mundo não pode dar. Esses santos estavam irradiando grande luz e brilhando. O Senhor disse: essas são as boas ações que seguirão os santos. Aqueles em que as luzes são mais fortes são aqueles que estão ganhando almas. Eles não tinham vergonha do Evangelho. Onde quer que eles vão, eles falam das boas novas do Evangelho. Eles estavam ajudando os pobres e fazendo obra de liberalidade com seu próprio dinheiro. Você vai dizer ao meu povo para não ter vergonha do Evangelho. Eles devem evangelizar e alertar o mundo. Os santos que brilham menos são os que falharam em ganhar almas. No entanto, todo crente deve evangelizar. É um dever. Há trevas no mundo, mas você deve ser. Há trevas no mundo, mas você deve ser a luz, com o poder do Espírito Santo. Eu vi esses santos subindo no céu e eles estavam vestidos com roupas brilhantes. Notei que as suas roupas tinham pequenos sinos nas pontas. Enquanto eles subiam, esses sinos faziam barulho. Eu perguntei ao Senhor qual o significado desses sinos que estão tocando e fazendo barulho. O Senhor disse: quando esses santos redimidos estavam na terra, esses sinos eram a voz do meu espírito em suas consciências e mentes. Sempre que os meus filhos caíam em pecado ou saíam do caminho da justiça, o meu espírito tocou os sinos em suas mentes e consciências, lembrando a eles de confessar e se arrependerem. Quando o meu espírito tocava o sino, eles eram convencidos de seus pecados e se arrependiam. Eles venceram porque estavam respondendo à convicção e à reprovação do meu espírito. Eles tomaram medidas para se corrigirem e repararem toda vez que o meu espírito tocava a campainha em suas vidas. O meu espírito dizia para que eles voltassem para o meu caminho, e sempre que eles ouviam a voz do espírito, eles voltavam para o caminho da retidão. Como resultado disso, eles mantiveram as suas roupas brancas. Meus filhos não estão sozinhos nesse mundo, o meu espírito está sempre com eles. Os convence sempre que eles se afastam do caminho da retidão.
O meu espírito nunca os deixará sozinho, porque toda vez que eles caírem, ele tocará o alarme em suas vidas. Estará os convencendo a voltar para o caminho da justiça e se arrependerem sem demora. Isaías capítulo 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele sem vos desviardes. No entanto, quando os meus filhos não estão mais respondendo ao sino, quando meu espírito está tocando em suas consciências para que eles confessem e se corrijam, existe o perigo quando meu espírito já não está mais tocando a campainha em sua mente e censurando os seus pecados. Você não é mais meu, pois aqueles que pertencem a mim serão convencidos em suas consciências pelo meu espírito, através do sino que estaria tocando para avisá-los para se arrependerem. O Senhor disse: muitos dos meus filhos não estão seguindo os meus princípios e estão tomando decisões sem me consultarem. Suas vestes estão sujas porque vivem como o mundo. Ainda assim, na terra, eles são estrangeiros e estranhos. Hebreus 11, 13. E todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Jesus disse: você dirá a eles que eu não deixarei nada impuro entrar pelos portões da cidade. Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Somente esses entrarão na cidade. Enquanto o Senhor falava, eu vi os santos se movendo em uma velocidade tremenda e me perguntei. O Senhor disse: não há mais tempo, o tempo acabou. Esses santos redimidos estão ansiosos para ver o reino que eu preparei para eles. Aston, você tem que ver o que eu coloquei à disposição do meu povo. Eu não morri em vão e nem derramei o meu sangue em vão. Diga-lhes que há um mundo de paz e felicidade que eu preparei para eles, onde deverão viver em paz para sempre, em grande alegria. Enquanto o Senhor falava comigo, eu vi os mortos em Cristo subindo ao espaço. Eles eram de todas as nações e de todas as cores. Eu vi africanos, asiáticos, europeus e outros. Eles estavam escalando a altura e o pilar do céu. Então eu vi que essas almas no espaço alcançaram a altura onde viram maravilhas acontecer. Nesse momento eu vi que essas pessoas de todas as línguas e todas as cores foram glorificadas e exaltadas. Basicamente, quando esses santos chegaram a esse lugar no espaço, eles não eram mais africanos, asiáticos ou europeus. Eles foram transfigurados em seres de luz. Eles se tornaram uma luz radiante, brilhando intensamente. Brilhavam como as estrelas do céu, pois sua pele se tornou como uma luz transparente. A Bíblia diz em Daniel 12, 3: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Eles deixaram características terrenas e humanas. Eles foram libertados da natureza terrena e corrupta. Eles estavam vestidos com luz transparente, pois foram transfigurados como as estrelas do céu. Pois não eram mais pretos e brancos, nem africanos, nem caucasianos, nem asiáticos. Eles se transformaram em grandes luzes. Fiquei maravilhado e maravilhado. O Senhor disse: minha palavra purifica e santifica, e aqueles que são purificados vencerão a decadência e a corrupção, para serem revestidos com a imortalidade. Eles serão vestidos com um corpo incorruptível e imperecível, a fim de viver para sempre. Esses santos deixaram perfeição e estão vestindo-se com perfeição. E eles estão caminhando para a verdadeira perfeição. A minha palavra deve mudar o meu povo.
Jesus disse: a disposição do coração das pessoas é que as salvará. Quando você se compromete a se purificar e santificar-se, desapegando das questões da vida, você será salvo. Portanto, visto que você foi ressuscitado com Cristo, esforce-se pelas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 2 a 3. Enquanto os santos recém-chegados estavam diante do portão, havia uma grande luz, como projetor, emergindo do portão da cidade. Irmãos, quando eu entrei no portão perolado da cidade, o paraíso de Deus estava além de qualquer descrição. Eu não tenho vocabulário apropriado para descrever os esplendores da cidade sagrada. Foi magnífico. Havia uma luz intensa, a cidade era enorme. Além de qualquer concepção humana, eu estava perdida em admiração. Então o Senhor me deixou e um anjo se juntou a mim. Ele estava tentando falar comigo sobre a cidade e luz. Eu não me importei com ele, porque eu me senti completamente admirado e maravilhado. O anjo disse: seja bem-vindo, irmão. O que você vê são as 47.000 cidades do paraíso. Irmãos, eu testemunhei sobre as 351 câmaras do inferno. O reino do céu é muito maior do que as 351 câmaras do inferno. A altura e vastidão desse domínio de luz nunca pode ser totalmente compreendida. Eu estava falando sozinho e disse a mim mesmo: não vou voltar para a terra, vou ficar aqui toda a minha vida. Eu vi os santos recém-chegados que me precederam. Eles estavam ali observando a cidade em choque e pasmos. Eles estavam perdidos em admiração e surpresa. A calçada da cidade era de ouro transparente. Quando comecei a me mover no paraíso de Deus, eu vi uma nova criação surgindo a cada segundo nessa terra de glória. Os santos recém-chegados ficaram maravilhados e admirados. A cada segundo, coisas novas surgiam. Os anjos e as criaturas vivas ficavam admirados com as novas criações e as cada espécies que foram chamadas à existência no mundo celestial pelo Senhor. Vimos e nos maravilhamos com a manifestação de novas coisas feitas pelo Senhor. Os santos estavam de joelhos, pois ficamos maravilhados e admirados com as novas criações e coisas feitas a cada segundo nessa terra de maravilhas de Deus. Eu vi as criaturas vivas e os anciãos exaltando ao Senhor. Eles diziam: nós te reverenciamos, você que vive para sempre, você que faz tudo novo. A você pertence sabedoria, inteligência. Sua inteligência é incompreensível. Seus caminhos transcendem o nosso entendimento e razão. Eu vi as criaturas vivas de joelho adorando o Senhor o tempo todo. Eles disseram: para você pertence a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Irmãos, eles estavam ajoelhados o tempo todo para adorar aquele que vive e reina para sempre. Eu vi que no paraíso de Deus não havia corrida, pois todos os santos brilhavam intensamente como as estrelas do céu. Em Deus não há raça ou língua, apenas corações preparados para receber a Deus. Se ao menos você puder preparar o seu coração para o Senhor, você herdará o reino eterno. Eu vi bandeiras voando no paraíso de Deus em que estava escrito: Rei dos Reis. Havia luz intensa, relâmpagos e trovões. Eu ouvi de longe o rugido dos redimidos louvando ao Senhor.